Muito bem, pessoal. Então, saudações. Vamos dar continuidade ao nosso curso Filosofia Cai na Vida, né? Sempre com aquela perspectiva de a gente trabalhar o que cada um desses filósofos que a gente desenvolver aqui tem para nos dizer hoje em dia. O que ele disse lá naquele momento e o que ele tem para nos dizer hoje em dia, né? Como é que o pensamento dele pode, de alguma forma, produzir algum efeito para a gente ainda hoje. Muito bem, nós vamos falar hoje do filósofo Anaximandro de Mileto, que viveu em fins do século VII a.C. e morreu no início do século VI a.C. É uma data aproximada, gente, porque a gente não tem, os historiadores não conseguiram documentação da época, não é impossível, mas o que são datas aproximadas. Século VII a.C., período que ele nasceu, e morreu no início do século VI a.C. Ele foi discípulo de Tales de Mileto, que foi o autor que a gente viu na vez passada. O Anaximandro, assim como Tales, eles tiveram uma vida muito diversificada em termos de atividades. O filósofo, a filosofia estava nascendo, né? Então, o filósofo como Tales, por exemplo, ele que era matemático, ele era astrônomo, ele que inclusive era proprietário de terras, ele desenvolvia agricultura, ficou rico com esse negócio. Então, o filósofo tinha atividades múltiplas. O mesmo caso acontece com Anaximandro, que além de filósofo, era geógrafo, matemático, astrônomo e também vereador pelo mundo da política. Foi político também. Ele deixou um livro, né, chamado Sobre a Natureza. Esse livro foi considerado o primeiro livro de filosofia na Grécia, mas dele hoje só restam poucos fragmentos. Também não foi uma coisa que se conseguiu preservar essa obra. Mas Aristóteles e autores que logo depois dele vieram atestaram que ele escreveu esse livro intitulado Sobre a Natureza. Assim como Tales, então, ele era um pensador que tinha também muitos interesses práticos, como a gente viu. Eu vou comentar com vocês aqui. Por exemplo, ele confeccionou o primeiro mapa mundi, com a representação de todo o mundo conhecido até então. Ele também inventou o relógio do sol. Ele introduziu o uso do esquadro e a medição da distância entre as estrelas e o cálculo de suas magnitudes, sendo considerado o iniciador da astronomia grega. Então vocês reparem que o filósofo, né, já nesse nascimento da filosofia, esses dois primeiros filósofos mostram uma coisa que até hoje a gente luta para modificar, que é o preconceito de acharem que o filósofo é alguém que vive nas nuvens, quando não é verdade. O filósofo é alguém que, pelo contrário, muitos dizem que a filosofia não serve para nada, ela não tem um desdobramento prático. E qualquer pessoa que se aproxime da filosofia vê que ela tem um tremendo desdobramento prático. Ela muda a vida das pessoas, ela muda a maneira de você ver, ela muda a maneira de você se relacionar consigo mesmo e com os outros. E ela muda em termos de práticas sociais, práticas políticas, práticas culturais. A filosofia tem um papel fundamental na mudança das sociedades. Então, essa visão a gente já vê aqui com o Anaximandro, e vai verificar ainda mais quando a gente trabalhar aqui a produção dele, que é uma filosofia ativa. Mesmo que ela tenha um quadro completamente teórico, ela tem desdobramento na prática, no sentido da ética, da estética, da epistemologia, na teoria do conhecimento. A filosofia tem diversas aplicações. Então, essa é a primeira reflexão que eu queria fazer com vocês. Esses dois filósofos, Tales e Anaximandro, já mostram que o filósofo não é alguém que está ali parado olhando para as nuvens. Ele está criando uma filosofia, está criando um campo que é uma verdadeira máquina de guerra contra as opressões, contra a desumanização,
contra o preconceito. Eles vão mostrar que a filosofia é ativa e ela propõe a formulação de uma atividade, de uma ação entre as pessoas. Tá? Muito bem. O Anaximandro, né, tem como uma concepção filosófica algo que se difere um pouquinho do seu mestre, o Tales de Mileto. O Tales, conforme a gente viu na vez passada, ele considera que a arquê, o fundamento último, que é uma preocupação de todos os filósofos gregos, chamados pré-socráticos, que a gente preferiu aqui nomear de originários, esses filósofos originários, todos eles se preocuparam com a arquê. Qual é o fundamento último? O que está por trás de tudo? O que deu o primeiro clique, né? O que desencadeou tudo que está aqui hoje? O Tales se concentrou na água. O Anaximandro, ele não vai se concentrar num material, numa matéria, como água, por exemplo, ou terra, ou ar, ou fogo. O Anaximandro, ele vai caminhar por uma outra vertente. Ele vai inaugurar uma reflexão que propõe uma origem que não é necessariamente material, baseada em matéria. Para ele, o fundamento último de todas as coisas não é a água, como defendeu seu mestre Tales, e nenhum outro elemento material da natureza. O fundamento último é o apeiron. Essa é a palavra que ele usa, é o conceito que ele desenvolve. Apeiron. E o que seria o apeiron? Exatamente é algo que é ilimitado, indefinido e indeterminado, mas que dá origem e encampa todas as coisas. É do apeiron que tudo vem, é no apeiron em que tudo está, e é no apeiron que as coisas vão repousar ou vão se dissolver. Então o apeiron é a origem de tudo e é para onde se destinam as coisas quando elas terminam. Tá? Aí você poderia me dizer, Helber, eu estou sentindo um cheiro de teologia, estou sentindo um cheiro de Deus aqui. Será que foi uma recaída religiosa no Anaximandro? Não, gente. Se você verificar, quando ele chama de ilimitado, indefinido e indeterminado, ele vai mostrar na sequência que é muito mais a ideia de uma energia, uma força criadora e uma força que se desenvolve. É claro que muita gente poderia chamar de Deus, mas ele não está com uma preocupação religiosa, ele não está fundando uma teologia, ele não vai formular dogmas, ele não faz orações, ele não cria rituais. Ele está querendo buscar a origem da nossa vida, do nosso planeta, a origem do universo, mas ele não está querendo recorrer a bases criacionistas. Ele está trabalhando com a ideia de um desdobramento de algo que começa, que tem as características de ser limitado, indefinido, indeterminado, mas a gente não sabe se esse apeiron teve início, meio e fim. Ele é uma grande incógnita. O que o Anaximandro vai fazer é desenvolver uma reflexão mostrando por que a gente está aqui e por que ele considera que o apeiron foi a força instigadora de tudo. Tá bom? Então, o apeiron é algo que não tem nenhum limite, nem interno nem externo. Ele extrapola tudo. E ele não tem limite nem quantitativo e nem tampouco qualitativo. E é exatamente por ele ser ilimitado que ele é a fonte de todas as coisas. Ele transborda tudo. É um princípio que abarca, circunda, governa e sustenta todas as coisas. Tá? Mais à frente, na história da filosofia, muitos autores iriam dentro do campo assim da filosofia da religião, eles iriam criar um conceito chamado panteísmo. Quer dizer, Deus se confunde com o próprio universo. É o caso, por exemplo, do Spinoza, que vai falar que Deus é a substância e uma maçã, uma uva, uma pedra, somos modos dessa substância, expressões, explosões dessa substância que é global.
Não é o caso aqui do Anaximandro, mas a gente pode dizer que, de certa forma, o Anaximandro preparou um caminho para depois os panteístas fazerem essa reflexão. Tá ok? Então, é o princípio que abarca, circunda, governa e sustenta todas as coisas. Esse princípio é infinito e, por isso, pode criar uma infinidade de mundos. Como o Anaximandro era astrônomo, assim como Tales, o Anaximandro, com aqueles parcos recursos que ele tinha, técnicos, quase nada, praticamente era olho nu, ele refletia sobre astros, sobre as estrelas e sobre todo o universo do espaço, e ele pensava uma coisa que quem de nós não pensou, que pudessem existir, assim como nós temos aqui vida e temos esse nosso planeta. Ele, quando olhava para o céu, imaginava que poderiam ter outros mundos e outras vidas, outros grupos sociais, nesses espaços assim tão intensos, né? Então, ele foi um dos primeiros a tentar pensar sobre a ideia de que nós estamos sozinhos, mergulhados no ápero. Pode ser que muitas outras vidas existam, em outros planetas, em outros espaços. E ele abre aqui uma brecha que depois será seguida por vários pensadores que irão pensar sobre essa questão da vida ou não ser possível em outros planetas. Até hoje a gente não tem uma comprovação, mas ele agenda essa coisa de existir em outros mundos e outras vidas. No fundo, para dizer da força e da grandeza do Apeiron, né? Aquele, de certa forma, cria até um portal para a chamada ficção científica, né? Depois vai ter tanto impacto na cultura. Quantas obras a gente não viu de encontros, né? Encontros do ser humano com outros grupos que vivem em outros planetas. Bom, o nosso mundo, para ele, seria apenas um mundo entre inumeráveis mundos possíveis. E cada mundo, assim como nós, isso é um dado interessante, tem nascimento, vida e morte. Quer dizer, o nascimento, vida e morte não é só algo que acontece com a gente e com os animais, acontece com os mundos, com os planetas. E é um dado para a gente pensar. Que coisa interessante, né? É uma questão atual que vem sendo trazida, durante a história da filosofia foi trazida, mas agora há uma preocupação muito grande, porque a gente sabe que a Terra, ela nasceu, né, em algum momento ela se consolidou e vinha se desenvolvendo, e ela vai caminhar para uma destruição, ela vai ter um fim, né? A dúvida nossa é se a gente vai apressar esse fim, que poderia ser daqui a milhares de anos, ou se a gente vai apressar com o desmatamento, com o descuido, com o descaso, com a ânsia econômica, com a ganância, melhor dizendo, econômica, que a gente vê graçando por aí, inclusive no Brasil. Bom, então, vocês já reparem como ele já está aqui, a gente já está começando a retirar vários elementos para reflexão que vocês podem fazer com os alunos de vocês. Agora, uma pergunta que aparece, que foi a que norteou praticamente toda a obra do Anaximandro. Como do Apeiron surgem as coisas? Bom, o Apeiron criou? Se ele criou, será que ele é uma espécie de Deus? Ou o que foi? Não, ele não trabalha com essa perspectiva criacionista, tá? Para ele, as coisas se dão num movimento, como o Apeiron é movimento, ele vai de alguma forma se espraiando, se diferenciando. Ele vai se separar, duas palavras-chave, se separando e se diferenciando. Por algum motivo, a gente não sabe qual, ele vai se desdobrando. Ele vai se separando num ponto aqui, no outro ali e se diferenciando. Esse é o grande mote da partida do Apeiron como a origem de tudo, segundo Anaximandro. O Apeiron, para ele, é animado por um eterno movimento. Tá? Há um termo da filosofia contemporânea que poderia muito bem ser encaixado lá no tempo do Anaximandro e para expressar o que é o Apeiron e seu eterno movimento,
que é um conceito da filosofia contemporânea muito trabalhado pelo filósofo Gilles Deleuze. Ele vai dizer que a vida é devir. A vida, o universo, tudo é devir, tudo devém, está tudo em mudança. A gente vai ver mais à frente um filósofo chamado Heráclito, que vai dizer, vai se inspirar muito em Anaximandro, quando ele vai dizer que nada é, tudo está em constante movimento. Ele vai inclusive dizer, nenhum homem toma banho 2 vezes no mesmo rio. Porque quando você tomou um banho, saiu para fazer um lanche, alguma coisa, e voltou para o rio, a água não é mais a mesma e nem você. Todos os dois mudaram. Dizem que, inclusive, o Heráclito tinha um discípulo que chegou para ele, mestre, na verdade a gente não toma nenhum banho, porque se eu estou em movimento e a água também está, eu não me encontrei com a água, eu rocei na água, eu estou me movimentando e a água também. E dizem que o Heráclito falou, olha, meu filho, guarda a tua... Você foi brilhante, guarda a tua resposta para a tua questão para outro momento, porque a minha tese já vai ser difícil provar, a tua então vai ser um sufoco. Então segura um pouquinho. Então você verifica como esses filósofos são geniais. Eles estão já preocupados com a mudança. Muito diferente de pessoas de hoje, filósofos ou não, que querem congelar a vida, congelar o mundo, congelar o comportamento, controlar o comportamento dos outros, controlar a educação. Então você vê que são pessoas que elas mesmas estão congeladas e só se sentem bem quando congelam as outras. Como se a vida fosse algo que você pudesse parar, você pudesse, de alguma forma, encaixotar, né? Então o ápero não é isso. O ápero é movimento, o ápero é animado por um eterno movimento. Filósofos contemporâneos, eu citei agora o Deleuze, mas muitos se inspiraram nessa perspectiva, nessa matriz trazida pelo Anaximandro. Por exemplo, um filósofo francês, que a gente vai ver mais lá para frente, chamado Henri Bergson. O Henri Bergson vai chamar de o mundo, mas muito mais que isso, o universo. Ele vai dizer que é algo que se espraia, é uma evolução criadora. O tempo todo, mas evolução, você não interpreta como evolução, saiu de algo pior para um melhor. Não, evolução no sentido de movimento. Como a gente tem numa escola de samba. Como é que tem o quesito evolução? Como é que ela evoluiu? Como é que ela se desdobrou? Né? A evolução não é aqui no sentido darwinista. Veio de algo inferior e foi se desenvolvendo. Não, evolução porque você pode ir para trás, pode ir para cá, pode ir para lá. No sentido da evolução criadora, é essa perspectiva do Bergson, que parece muito com a da Anaximandro, que é exatamente essa ideia de que o ápero não tem controle. O ápero vai para onde quer. E o ápero produz todas as diferenças possíveis e imagináveis. Tá? Então o Bergson vai beber nessa fonte. O Nietzsche, que vai dizer o Nietzsche não tem nenhuma perspectiva espiritual por trás das coisas. Ele acredita também exatamente nessa perspectiva de uma explosão das diferenças, uma evolução também nesse sentido de uma evolução de multiplicidade de possibilidades em tudo, na cultura, na estética, na vida moral, ética, tanto que toda a obra dele é calcada nisso, né? Você descongelar as verdades morais, verdades científicas e deixar tudo ao calor da movimentação. Ele vai dizer que o que por trás de tudo que empurra essa vida para o movimento é a chamada vontade de potência. Mas para frente a gente vai trabalhar, hoje mesmo ainda vamos trabalhar um pouquinho mais isso. Mas eu estou querendo mostrar como ele tem uma espécie de influência, né? Uma espécie, também estava faltando tempo, uma espécie de DNA do Anaximandro, que já levantava essa possibilidade. Toda essa movimentação a partir de um ápero que é animado, que é uma mola propulsora da movimentação de tudo, da criação de tudo. O outro filósofo que a gente pode citar é o próprio, inclusive é filósofo cristão, um jesuíta chamado Teilhard de Chardin, que vai ter brigas com o Vaticano, porque ele era um teólogo, um baita de um filósofo, mas também era arqueólogo. E ele trabalhava com equipes de arqueólogos, inclusive ateus, materialistas, mas ele
fora do campo da arqueologia, produziu uma obra chamada O Meio Divino, em que ele aponta para esse desdobramento. Só que no caso ele chama para a religião, chama para o divino. Mas de qualquer maneira ele chega ao divino a partir de pressupostos da liberdade do movimento cósmico. Agora, então ele foge da teologia, embora ela tenha uma conclusão teológica. Mas mesmo assim ele arrumou problemas incríveis lá com o Vaticano. Foi silenciado, mas é um personagem genial. Eu citei porque você vê, mesmo dentro da matriz religiosa, houve gente que tentou espraiar essa perspectiva, né? Então, o Anaximandro aqui está lançando as bases para conceitos como de devir, que é contemporâneo, evolução criadora, vontade de potência, diferença, termos atualíssimos. E você vê que estão, de alguma forma, patenteados lá no início da filosofia grega com o Anaximandro. Isso é uma prova, gente, que é a nossa tentativa no curso, de mostrar como cada filósofo da antiguidade tem coisas a nos dizer hoje, como isso fica atestado quando a gente está falando aqui do Anaximandro, mostrando como ele demarcou coisas que estão aparecendo hoje, claro, com outra nomenclatura, com outros referenciais de conceito, mas que de certa forma seguem a mesma linha dessa reflexão que ele teve. Então é um eterno movimento, o Aperon é eterno movimento. Ele possibilita que através da mudança e da diferenciação da matéria, as coisas se unam e se separem. Então é um turbilhão. Ele não tinha como dizer isso, mas você tem filósofos e físicos e pensadores contemporâneos que falam que a gente tem turbilhão tanto no nível micro quanto no nível macro. No fundo, tudo é um grande turbilhão. Nós estamos diante de uma grande montão de trombadas atômicas, cósmicas, molares e moleculares. Então, você vê como o Anaximandro preparou um terreno interessante. Da separação surgem os opostos. Então, como eu tinha falado para vocês antes, a categoria central para você entender como é que o Aperon se desdobra e cria e desenvolve, melhor dizendo, não cria, desenvolve as coisas que estão surgindo, é a partir da separação, né? De alguma forma ele se separa e vai se espraiando, e surgem daí, da separação e da diferenciação, surgem opostos. A coisa se diferenciou tanto que de repente você tem algo aqui, aqui é úmido e aqui é seco. Aqui é quente e aqui é frio. Aqui é branco, aqui é preto, aqui é dia, aqui é noite. E esses movimentos começam a aparecer contrapontos, parecem opostos, que no fundo, esses opostos, quando se contrapõem, entre eles aparecem também nuances. Entre o dia e a noite tem o entardecer, tem a madrugada. Entre as estações do ano, você tem entre o verão e o inverno, tem a primavera, tem o outono. Então, o Anaximandro vai fazer essa sacada. Ele vai dizer, desses opostos vão surgindo as diversas identidades, né? Por meio do conflito de aproximação e separação entre os opostos, geram-se os mundos. Tese parecida, gente, quando, não sei se vocês já ouviram falar, no campo da filosofia oriental, do taoísmo, em que um dos maiores autores taoístas, o filósofo que se atribui a ele o Tao Te Ching, que é o grande livro do taoísmo, o Lao Tse, ele, e não só ele, mas outros pensadores, filósofos do taoísmo, defendem a tese de que tudo tem início com o conflito de opostos, o Yin e o Yang. Você já deve ter visto aquele círculozinho com uma entradinha em preto e outra em branco, ele se fecha, mas eles se opõem e formam uma unidade. E aí você poderia me dizer, Hilber, será que o Anaximandro teve alguma influência dos orientais? Eu não saberia dizer isso para vocês. A gente não tem como. Ou os orientais tiveram no Anaximandro? Também não sei dizer. Uma coisa que eu posso dizer é que foi mais ou menos no mesmo momento. Pode ser até que eles nem tenham, por exemplo,
o grande filósofo psicanalista Carl Gustav Jung, não sei se ele se debruçou algum dia sobre essa reflexão, com certeza deve ter, porque ele era uma pessoa assim muito culta, mas ele deve ter pensado, aqui tem um exemplo da sincronicidade, quer dizer, no mesmo momento, mas em lugares assim, sem nenhum contato, as pessoas tiveram o mesmo pensamento quanto à origem, quanto à origem da vida, da origem das coisas. Então, mas foi só uma observação para a gente ver como às vezes a filosofia oriental também passa perto de elementos da filosofia ocidental, né? Há um equilíbrio, então, a partir dessas forças opostas. E nesse processo de movimento, separação, diferenciação, conflito e oposição de opostos, vão aparecendo as coisas, vão surgindo as coisas. Os seres, dos seres e os objetos que eles produzem, criam, como o nosso caso, né? E a partir daí vai surgir a nossa própria espécie. O Anaximandro diz que a nossa própria espécie é fruto desse desdobramento, dessa diferenciação do áperon. E ele chega a dizer que nós viemos de um processo de diferenciação de animais aquáticos. Eles foram se diferenciando e geraram o humano. Olha que interessante, ele na verdade já naquele momento era uma espécie de pré-evolucionista, né? Eu não sei até se o Darwin alguma vez soube do Anaximandro, mas está muito próximo claro que o Darwin tinha todo um instrumental, estamos falando aqui final do século XVIII para o XIX, mesmo no século XVII já haviam teorias nesse sentido, mas você vai verificando como o Anaximandro, ele avançou por questões interessantíssimas. Isso comprova aquela tese do Nietzsche, né? Que o filósofo, muitas vezes, ele chega bem antes dos cientistas. É como se o cientista fosse atravessando o rio, pisando em cada pedrinha para ver se ela segura, para chegar até outra margem, e o filósofo sai pulando. E o filósofo, quando chega bem antes, né? Aquela imagem do Nietzsche cabe aqui, para essa questão de uma espécie de pré-evolucionismo presente no Anaximandro. Para ele, a separação é a ruptura da unidade, que é própria do infinito. Quer dizer, havia o áperon, de certa forma, tinha uma unidade inalcançável, a gente não sabe como é que ela se dá, mas por ele se separar, se diferenciar, vai criando a multiplicidade. Então, dessa unidade vai gerando uma série de multiplicidades que estão articuladas com esse áperon, né? A separação é a ruptura da unidade, que é a própria do infinito. É o suceder da diversidade, do contraste. Lá onde existiam a homogeneidade e a harmonia, com o movimento se dá a separação. E daí surge o conflito. E dele o múltiplo, o diverso e o contrastante. Aqui eu queria chamar a gente para mais uma reflexão sobre a atualidade. Se você verificar, essa questão que ele coloca, que o Anaximandro coloca aqui, que o movimento pelo movimento se dá a separação e daí surge o conflito e dele o múltiplo, a gente pode ver isso hoje até nas situações sociais, situações culturais, situações no campo do conhecimento, da moral. O que acontece quando uma doutrina moral ela começa a não dar conta da possibilidade de outras maneiras de você organizar a família, de ter relações sexuais, de você abandonar conceito como sexo e buscar trabalhar com o conceito de gênero. Toda essa questão, por exemplo, que a gente está vivendo na contemporaneidade, de certa forma, a gente pode relacionar com a própria visão do Anaximandro, no sentido de que uma sociedade nossa que tinha uma certa unidade de comportamento, ela vai se diversificando. E isso não quer dizer que ela está piorando, quer dizer que, pelo contrário, ela está produzindo milhares de possibilidades, ela está se multiplicando. Do conflito nasce o múltiplo, porque você repara que essas situações são conflituosas, né? Há um filósofo também maravilhoso, francês, que é da área do imaginário, chamado Cornelius Castoriadis, que ele trabalha a ideia de que há movimentos instituídos, que se instituem. Então, na dinâmica social,
você chega a ter uma percepção de que as coisas são de determinada maneira. Tem uma maneira de você tratar a temática científica. Tem uma maneira de você dizer o que é ciência e o que não é. E a relação da ciência com outros saberes. Tem uma maneira de você nortear a moral. Tem uma maneira de você nortear a política. Só que ele mostra que existem movimentos internos de diferenciação e de separação que vão exatamente produzindo algo novo. E ele vai falar, isso é um imaginário instituinte. Aquele anterior era um imaginário instituído. E a gente vive disso, desse conflito, olha aí, batendo certinho com a Anaximandro. Desse conflito sai uma outra coisa, do conflito entre o instituído e o que vem chegando no instituído, que outros chamaram, por exemplo, o Foucault chamou de novas epistemes. E o Thomas Kuhn vai chamar de novos paradigmas. Isso se dá no nível religioso, filosófico, científico e artístico. Então dá para a gente perceber como essa intuição original do Anaximandro cabe ainda, ela dialoga com muita coisa que está acontecendo hoje, até no campo da cultura que ele não tratou. Mas eu como professor de filosofia, estou tentando unir os fiozinhos aqui para produzir pensamento para a gente, para mim e para vocês, né? Essa é a função da filosofia. Daí surgem esses movimentos todos que a gente tem visto hoje na contemporaneidade, né? E para encerrar, mostrar para vocês como esses filósofos contemporâneos beberam na fonte do Anaximandro. Só para retomar o que a gente falou, o Bergson com a evolução criadora. Então ele vai mostrar que o universo é algo que eu não sei exatamente o que é, tá? Não sei se ele é... O Bergson até mistura o espiritual com o material, né? Ele mistura bastante isso. Agora ele trabalha muito mais na ideia de uma evolução criadora, né? O Deleuze a gente viu, a filosofia dele, você abre vários manuais de filosofia e você vai ver que está escrito filosofia Gilles Deleuze, filosofia da diferença. O Deleuze não trabalha com a ideia de que existem unidades, existem identidades. Ele trabalha na ideia de que tudo é diferença. Mesmo a minha identidade é uma identidade precária. Ela é nomeada só para o consumo interno, para o consumo imediato, porque eu mesmo estou em mudança. Não sei até que ponto nós somos indivíduos. Há um pensador que marcou muito Deleuze, foi mestre dele, que também era artista plástico genial, chamado Pierre Klossowski. E o Klossowski, ele tira faz uma espécie de gozação com o pensamento identitário, que o pensamento identitário, no sentido da filosofia tradicional, é que há uma identidade, as coisas são o que são aqui, porque elas já foram decididas num plano espiritual. Eu tenho uma missão aqui na Terra, eu tenho as marcas da criação, eu tenho as marcas do mundo espiritual. É o caso, por exemplo, do platonismo e de um tipo de leitura cristã também, que inclusive separa corpo da alma. E o Platão, por exemplo, a gente vai ver mais à frente, o Platão ele trabalha com a ideia de que nós temos um plano espiritual, o mundo chamado mundo das ideias, é de lá que a gente... O nosso corpo é uma mera roupa que a nossa alma veste, mas a alma ela é que comanda, o corpo é apenas uma vestimenta, e que depois que a gente morre, a gente retorna. Mas há uma maneira da gente lembrar das coisas que a gente já soube, das verdades que a gente já soube quando estava lá naquele plano espiritual, que é superior, que o corpo não significa nada perto daquilo tudo que a gente já viveu, e é a alma que garante a nossa identidade. O filósofo faz uma gozação. Todos os textos dele desenvolvem o conceito de simulacro, porque o Platão vai dizer, aqui nós somos um simulacro. O nosso corpo, na verdade, está a serviço, né? Como se fosse uma espécie de marionete, está a serviço de um plano espiritual nosso lá. E o filósofo vai dizer, não, nós só somos
exatamente simulacros. Só existe simulacro aqui e está ótimo que seja assim, porque nós não temos uma identidade pura, nós somos movimento, nós somos diferença. E então não venha congelar nada. E o Deleuze vai beber muito na fonte desse mestre dele, Pierre Klossowski. Bom, o outro autor é o Nietzsche, que eu acabei de comentar. O conceito de vontade de potência é exatamente o conceito de que o Nietzsche também não tem nenhum pano de fundo espiritual, ele é um ateu, né? Mas e ele contesta todas as matrizes que solidificaram a cultura ocidental, congelaram, amarraram a cultura ocidental com moral. Você vê o livro deles, Genealogia da Moral, Acima do Bem e do Mal. E o contraponto para isso é a gente libertar a nossa energia criadora, a nossa energia erótica, a nossa energia estética, a nossa energia, inclusive, de saber, de conhecer. Porque ele vai dizer que o nosso saber está muito calcado na ideia de verdade. E o Nietzsche vai dizer o que é verdade, né? Vai contestar isso tudo, porque ele quer deixar tudo ao sabor exatamente da diferenciação, da multiplicidade, da ideia de que você vive num movimento, que é a ideia central lá do Anaximandro. E ele vai dar o nome desse... Vamos aproximar aqui, vou fazer uma aproximação. O que o Nietzsche chama de vontade de potência, a meu ver, cabe muito bem na ideia de um Aperon, que seria essa força propulsora de tudo. E para encerrar, só mais dois exemplos. Edgar Morin, Maturana, Humberto Maturana, Varela, dois da biologia, mas profundos conhecedores de filosofia, Fritjof Capra, com a epistemologia. Eles trabalham a ideia da complexidade. Quer dizer, as coisas não têm um encadeamento, veio de A para B, depois C. Não, tudo pode ter vindo de qualquer lugar. A gente tem que parar de achar que essas séries que a gente produz são as únicas maneiras de entender as coisas. A gente tem que buscar explicar por mil outras possibilidades. As chaves de entrada estão soltas. Cabe a gente não ter preguiça, nem estar congelado numa coisa só. Então, eles libertam a perspectiva epistemológica para essa característica que eu acho também que é de uma matriz, claro que longínqua, mas eu estou fazendo essa aproximação com Anaximandro. E por último, o Martin Heidegger, que toda a filosofia dele está calcada na ideia de que nós, seres humanos, especialmente os filósofos e os cientistas, esquecemos do ser. A gente parou de pensar, mas peraí, é fácil eu dizer que tem Deus, é fácil eu dizer que tem uma entidade, produzir uma teologia, só que isso é mais uma série produzida. E ele acha que aqueles filósofos lá do início, eles com a cara e a coragem falam, não, olha, é o Anaximandro, tem um Aperon aí, algo que deu a partida. Vamos tentar ver o que aconteceu, mas o que ele é, eu não sei. Eu sei os efeitos, ele é um movimento. E é o que o Heidegger vai chamar. O Heidegger vai chamar de ser. A gente esqueceu do ser, aquilo que move a gente, para ficar dando nome. Não, foi Deus, é o primeiro motor, é a causa, é o efeito. O Heidegger vai dizer, a metafísica, que é criada, segundo ele, pelo Platão, pelo Aristóteles, e todos esses pensadores que vieram depois, ela vai, de alguma forma, contar uma história, uma narrativa, que é válida, mas ela tem um problema, ela esqueceu do ser, ela esqueceu de que continua tudo livre, leve e solto ali. A gente pensou que entendeu e não entendeu nada de repente. Então ele vai dizer, foi uma preocupação com o ôntico, com dar nome às coisas imediatas, e a gente esqueceu do ontológico, esqueceu de tentar, não dá para dar nome para o ser, ninguém vai conhecer o Aperon, se a gente aproximar o Heidegger do Aperon. Ele tem, inclusive, vários textos sobre o Anaximandro. O Heidegger adorava o Anaximandro.
Acho que, se não me engano, foi ele e o Heráclito foram os pré-socráticos que ele mais escreveu. Ah, não, escreveu também sobre Parmênides. Então você vai verificar isso, que ele vai dizer, ó, eu fazendo essa aproximação aqui, o Aperon talvez seja isso, aquele ser mais solto que o Heidegger acha que a gente devia procurar. Bom, a ideia era essa, né? É que esse ser, essa vontade de potência, esse devir e esse Aperon, para mim, na minha visão, se resume numa coisa: olha, é uma força estranha. E aí eu queria encerrar exatamente com uma música que eu adoro. Vou ler uma letra, não vou cometer o erro de cantar aqui, que eu não conseguiria, mas vou ler a letra como eu li para você no Tales de Mileto. Eu li uma letra do Guilherme Arantes, vou ler uma Força Estranha, que é uma letra de uma música linda, maravilhosa. Acho que a maioria de vocês conhece, mas vocês poderiam depois ouvir. Vou ler só para a gente ver como é que, pelo menos para mim, bate muito com a questão do que a gente discutiu hoje. Então vamos lá. Força estranha. Eu vi um menino correndo. Eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou para eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte. É a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto. Eu não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo, das coisas que são, é o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos, estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas, não vale um caminho sobre o sol. E o sol sobre a estrada é o sol sobre a estrada, é o sol. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Gente, muito obrigado. Peço a vocês que não se esqueçam de dar um like, inscrever no canal e ativar o sininho, que é uma maneira de prestigiar o nosso trabalho, tá? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.